Sejam bem-vindos a mais um quadro do nosso projeto Concurseiro de Elite. Hoje, com os informativos semanais do STF e STJ, as decisões judiciais de 2024, tudo o que você precisa saber. Sem demora, vamos lá. Carreiras policiais, resumo semanal, informativos do STF e STJ. Começamos pelo STF. STF agora essa semana disponibilizou muito poucas decisões aí. E no informativo 1160, né, do último material que a gente tinha já elaborado, teve uma decisão praticamente pertinente para nossas carreiras policiais aí, que é essa, né? Envolve direito constitucional, política pública de combate à alienação parental no âmbito municipal. É constitucional e não usurpa a prerrogativa de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo em matéria de organização e funcionamento da administração pública local, a competência legislativa privativa da União ou a autonomia do Ministério Público, lei municipal de origem parlamentar que estabelece políticas públicas voltadas ao combate à alienação parental na respectiva localidade. Vamos entender um pouquinho mais do caso? Não há a falar em competência legislativa privativa da União, pois a proteção, vou pegar aqui o marca-texto, a proteção à infância e à juventude constitui competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Tampouco há reserva de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, uma vez que o simples aumento de despesas para a administração pública não a justifica e as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas. Ademais, a legislação municipal não inovou em relação às normas gerais referentes à proteção às crianças e dos adolescentes contra a alienação parental. Apenas instituiu medidas destinadas a concretizar a difusão do esclarecimento e da conscientização dos órgãos públicos e da comunidade local contra os graves riscos à população infanto-juvenil decorrentes do abuso resultante da alienação parental. Por outro lado, a previsão de que as ações governamentais serão desenvolvidas em conjunto pelo Ministério Público não cria por si só obrigação, dever ou responsabilidade imputável aos órgãos do parque. Trata-se de diretriz focada em orientar a atuação dos órgãos da administração pública municipal no sentido de promover a integração operacional com os órgãos responsáveis pela política de atendimento à criança, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, expressamente mencionado na norma municipal. Já vamos para o STJ. Por quê? Porque o STF tinha uma decisão dentro do informativo ali pertinente, né? Já o STJ nos trouxe muitas decisões boas, tá? Inclusive algumas daqui que vamos discutir, tá? Não percam. Seguindo, aqui temos uma que adentra dentro de direito penal e processual penal, envolvendo a Lei Maria da Penha, né? As medidas protetivas de urgência. Natureza jurídica, tutela inibitória, duração para o prazo indeterminado, eventual reconhecimento da extinção de punibilidade, arquivamento de inquérito ou absolvição do acusado não acarreta necessariamente a extinção da medida protetiva. Possibilidade de persistência da situação de risco, ausência de prazo obrigatório de revisão periódica, reavaliação a pedido da pessoa interessada, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. Necessidade prévia de oitiva da vítima e indispensabilidade da comunicação do ofendido em caso de extinção da medida. 1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo civil ou criminal. 2. A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação do risco exageradora da concessão da medida. 4. Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliados pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório com as oitivas da vítima e do suposto agressor. E em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada nos termos do artigo 21 da Lei 11.340 de 2006. Agora vamos adentrar em outro julgado. O tema 917 é um processo que se encontra em segredo de justiça, direito processual penal e execução penal. Acordo de colaboração premiada, previsão de trabalho externo, de aplicação dos benefícios da execução, pleito de remissão dos dias trabalhados, ausência de fiscalização e de comprovação de jornada de trabalho, irrelevância, atividade advocatícia efetivamente desempenhada. Presta atenção, estando devidamente comprovado o exercício de atividade laboral autônoma pelo apenado, é ilegítimo afastar a remissão quando não há comprovação de supervisão da atividade e do cumprimento da jornada mínima de 6 horas diárias. Vamos trabalhar um pouco o julgado. Ao interpretar os artigos 33 e 126 da Lei de Execução Penal, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, firmou o entendimento que não basta a comprovação do trabalho para que o apenado tenha direito à remissão, exigindo-se que a atividade seja supervisionada com o cumprimento da jornada mínima de 6 horas diárias. Essa matéria foi pacificada no termo 917 do STJ, em que se fixou a seguinte tese: é possível a remissão de parte de tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros. Se esclareceu a seguinte situação: a supervisão direta do próprio trabalho deve ficar a cargo do patrão do apenado, cumprindo a administração carcerária o controle da regularidade do trabalho. Mas vimos que aqui a decisão falou em atividade laboral autônoma, né? Então, como é que se comprova isso? Né? O que o STJ falou? Quando o trabalho é realizado de forma autônoma e não há patrão para a supervisão, notadamente no que se refere à jornada laboral, questiona-se como deve ser feita a comprovação da atividade para a remissão da pena. No caso, verifica-se que, no próprio acordo de colaboração premiada, há a previsão de trabalho externo durante o período de prisão domiciliar, bem como autorização para que o colaborador se desloque, das 6 às 20, para os imóveis rurais de sua família e para seu escritório de advocacia, a fim de desenvolver suas atividades laborais. Estando devidamente comprovado o exercício da atividade de advocatícia pelo colaborador, o fato de o trabalho não haver sido fiscalizado, inexistindo a comprovação da jornada diária. Por quê? Porque o trabalho é autônomo, não tem um patrão, né? Não impede a concessão do benefício, uma vez que é profissional autônomo e possui escritório advocatício individual, além de trabalhar em home office, peculiaridades que não permitem a supervisão de suas atividades por um patrão. Assim, não se afigura legítimo afastar a remissão quando, apesar de devidamente demonstrada a atividade laboral, não há comprovação de supervisão da atividade e do cumprimento da jornada mínima de 6 horas diárias. Por isso que é importante essas decisões, né? Elas são muito importantes porque não é um caso que simplesmente se encaixa lá, ipsis literis, né? É um caso que houve na colaboração, né? Todas as previsões há na lei, só não havia o quê? Não havia a comprovação de supervisão da atividade e do cumprimento da jornada mínima de 6 horas. Mas vem o STJ e ali adequando o caso, a situação concreta, à legislação
em entendimento jurisprudencial, decidiu que não se afigura legítimo, né? E realmente, se ele tem essa comprovação do desempenho da atividade laboral, né? Não tem como se ter patrão e não teria como se ter essa supervisão. Então, não é legítimo afastar a remissão nesse caso. Tá? Seguimos. Direito administrativo agora, STJ, né? Lembrando que os informativos do STF são os primeiros, né? Seguimos com o do STJ. O assunto aqui é concurso público, vagas reservadas a candidatos negros, autodeclaração não homologada pela comissão de heteroidentificação, eliminação do certame, inclusive em relação às vagas de ampla concorrência, impossibilidade, a aferição de legalidade de cláusulas editalícias pelo Poder Judiciário, possibilidade. A não homologação pela comissão de heteroidentificação de autodeclaração do candidato às vagas destinadas a afrodescendentes implica apenas, presta atenção, apenas em sua eliminação do certame em relação às vagas reservadas e não alcança sua classificação na lista de ampla concorrência. Então, né, aqui tivemos a heteroidentificação, né? Ele concorria às vagas destinadas a afrodescendentes e aqui na ampla concorrência. Entendam, quando acabou que a heteroidentificação aqui não foi homologada, né? Ele segue na linha normal da ampla concorrência, tá? Entendam isso. Cinge-se a controvérsia a debater ato atribuído a presidente de comissão de heteroidentificação que no processo seletivo não homologou autodeclaração como pessoa negra, preta ou parda, para fim de concorrência às vagas destinadas a afrodescendentes, eliminando o candidato do certame, apesar desse também ter sido classificado dentro das vagas destinadas a ampla concorrência. Tem-se, portanto, que a controvérsia busca ferir a existência ou não de compatibilidade de cláusula editalícia que prevê a eliminação do candidato aprovado dentro das vagas destinadas à ampla concorrência pelo fato de sua autodeclaração como pessoa negra não ter sido homologado pela banca examinadora, com a regra contida no artigo 2º, parágrafo único da Lei 12.990 de 2014. Em seu caput, o artigo 2º da Lei 12.990 de 2014 dispõe especificamente a respeito da possibilidade de haver reservas de vagas destinadas a candidatos negros, assim considerados aqueles que se declarem pretos e pardos, motivo pelo qual a sanção contida no parágrafo único desse mesmo dispositivo, eliminação do candidato que prestar declaração falsa, se restringe à disputa por aquelas vagas reservadas, não alcançando a disputa pelas vagas destinadas à ampla concorrência. Assunto quentíssimo aqui, ó. Vou botar até uma estrela, tá? Olha o que o STJ decidiu. Tá? Nesse diapasão, nesse sentido, a partir da interpretação sistemática dos referidos dispositivos legais, que claramente admitem a possibilidade dos candidatos concorrerem simultaneamente às vagas reservadas, às vagas destinadas e à ampla concorrência, a sanção estabelecida no artigo 2º, parágrafo único da Lei 12.990 de 2014, deve ser interpretada restritivamente apenas em relação às vagas reservadas. Via de consequência, o edital do certame deve ser interpretado em harmonia com a regra do artigo 2º caput, parágrafo único da Lei 12.990 de 2014, no sentido de que a não homologação da autodeclaração do candidato implica apenas sua eliminação do certame em relação às vagas reservadas. Por isso, por fim, diante do silêncio existente na Lei 12.990 de 2014, é lícito associar-se à declaração falsa ali referida à ideia de falsidade ideológica, que, por sua vez, traz em si a necessidade de existência de má-fé. Nesta toada, aqui ó, presta atenção, você que está escutando o áudio aí pelo Spotify, a mera não homologação da autodeclaração do candidato pela comissão de heteroidentificação não pode ser automaticamente associada à falsidade daquela autodeclaração. Com efeito,
é disso que a natureza fluida e subjetiva de uma classificação racial é inexoravelmente marcada por preconcepções daqueles envolvidos nesse processo ao buscarem avaliar dado indivíduo ou grupo. Tem-se desse modo que a eliminação do certame previsto no artigo 2º, parágrafo único da Lei 12.990 de 2014 não pode ser aplicada de forma irrestrita em toda e qualquer situação de não homologação de autodeclaração realizada por candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade. Por conseguinte, à luz do princípio da razoabilidade como equidade, não há como se desconsiderar a subjetividade das classificações raciais e, desse modo, a natural possibilidade de divergência de opiniões diante da situação concreta, quando uma comissão de heteroidentificação é chamada para classificar racialmente dado candidato. Então, finalizando, de igual modo, tomando-se o princípio da razoabilidade como congruência, a não homologação de uma autodeclaração não autoriza imputar a ela a pecha de falsa, sob pena, inclusive, de estar a presumir a má-fé do candidato, o que a jurisprudência do STJ abomina. Então, tenham esse entendimento em mente, né? É um caso concreto, claro, mas temos aqui alguns ensinamentos da aplicação, né? Inclusive utilização de princípios como razoabilidade e equidade dentro dessa temática. Direito processual penal e direitos humanos. Inclusive, direitos humanos é uma matéria que eu dou nos cursos do Quebrando as Bancas, né? Acertamos muitas questões nos últimos concursos aí no material, principalmente para PRF, alunos aprovados nos últimos concursos. Temos que, nessa temática, nulidade de provas obtidas mediante violência policial. Violência, presta atenção, capturada pelas câmeras corporais. Laudo de corpo de delito que corrobora as alegações de agressão. Convenção Americana de Direitos Humanos, vedação à produção de provas mediante tortura, tratamento cruel ou desumano, regra da exclusão. E ilicitude das provas, artigo 157 caput e parágrafo 1º do CPP, Código de Processo Penal, necessidade de desentranhamento. Então, vamos lá. A abordagem policial sem fundada suspeita e com emprego de violência física, tortura ou tratamento cruel, desumano, degradante, configura violação aos direitos humanos e invalida as provas obtidas, as quais devem ser desentranhadas do processo. Vamos lá, continuando aqui, dar uma analisada aqui no que aconteceu. No caso, as câmeras corporais dos policiais registraram agressões físicas ao paciente, que se rendeu sem resistência, indicando que a abordagem foi realizada com violência semelhada à tortura. O laudo de corpo de delito corroborou as alegações de agressão, constatando lesões compatíveis com as descrições pelo paciente, reforçando a nulidade das provas obtidas. As agressões perpetradas pelos agentes são de natureza grave. Não há, por outra razão, a indicação de que vários trechos das gravações demonstram a tentativa dos policiais de ocultar ou dificultar a visualização das imagens da ocorrência. É imprescindível lembrar que o Brasil ratificou o Pacto de São José de Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e seu artigo 5.2 dispõe que ninguém deve ser submetido a torturas, nem apenas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Continua. Ademais, o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos adota, quanto às provas e atos processuais praticados ou contaminados pela tortura e tratamentos cruéis ou desumanos, a regra de exclusão, segundo a qual não se pode conferir, presta atenção, não se pode conferir valor probatório à prova obtida mediante coação ou a evidência que decorra de tal ação. Nessa linha, o artigo 8º da Convenção dispõe que a confissão do acusado só é válida se é feita sem coação de nenhuma natureza. No mesmo sentido, o artigo 157, caput, parágrafo 1º do CPP, do Código de Processo Penal, preleciona serem inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas aquelas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais, bem como as delas derivadas. Portanto,
considerando que a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Código de Processo Penal vedam o uso de provas obtidas mediante tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante, devem tais provas ser consideradas nulas e desentranhadas do processo. É uma decisão bem bacana, ainda mais para nossas carreiras policiais. Direito processual penal, agora envolvendo tráfico de drogas e guarda municipal, inclusive flagrante delito, busca pessoal, ilegalidade, né? Ausência, no caso da ilegalidade, relação direta e imediata com tutela do patrimônio municipal, desnecessidade, tá? Para quem está vendo no vídeo aqui, ó, vou fazer um adendo aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Olha aqui, ó. Busca pessoal, ilegalidade, tá? Ausência. Ó. E aqui vou botar um azul aqui, ó. Relação direta. Opa, não deu muito certo. Para quem está escutando o áudio aí, tá? Eu vou fazer aqui primeiro o pessoal do vídeo e vocês vão escutando, tá? Eu vou falando e vocês vão prestando atenção porque vai ser interessante depois aqui, ó. Vou botar esse roxo aqui, vamos ver se dá. Tá, dá sim, ó. Então, ó, separando por partes. Escuta quem tá no áudio aí, tá? Quem não tá vendo. Tráfico de drogas, guarda municipal. Flagrante delito, tá? Vamos botar uma barra. Tá? Vou botar uma barra aqui, tá? Busca pessoal. Ilegalidade, tá? Ausência. Ou seja, em tese, a busca pessoal, né? Não, foi determinada ali, solicitada uma ilegalidade em virtude da busca pessoal, né? E, na verdade, foi ausente ilegalidade. Relação direta e imediata com a tutela do patrimônio municipal. Refere-se, né, a uma atribuição da Guarda Municipal. Desnecessidade. Ou seja, desnecessidade de ter relação direta e imediata com a tutela do patrimônio municipal. Vamos verificar por quê. Não há ilegalidade na abordagem pela Guarda Municipal quando caracterizada a situação de flagrante delito. O STF, inclusive, tá, o Supremo Tribunal Federal, julgou procedente pedido formalizado na DPF, número 995 do DF, relator ministro Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública. Tá? Então, prestem atenção aqui, ó, o STF já se manifestou, declarou inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública, né? Então, ao contrário senso aqui, as guardas municipais realmente, né, pelos tribunais superiores, integram o sistema de segurança pública, tá? Ademais, não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza qualquer do povo a realizar prisão em flagrante. Artigo 301 do CPP. Tá? Presta atenção, se a guarda. Por que está se discutindo a ilegalidade na ação da guarda, né? Numa situação de flagrante delito, se a lei autoriza qualquer do povo realizar a prisão em flagrante, né? Então, já está bem cediço aí, concreto na jurisprudência que a Guarda Municipal, inclusive o STF se manifestando, integra o sistema de segurança pública, né? No caso, não há ilicitude probatória decorrente da abordagem dos agentes da Guarda Municipal, os quais foram informados da realização de eventos em específica localidade, onde estaria havendo intenso comércio de entorpecentes, inclusive mediante intimidação de moradores locais. A fim de verificar a veracidade das informações, os guardas se deslocaram até o referido evento, sendo que o morador apontou quem eram as pessoas que estavam comercializando drogas e o local. Ao se aproximarem do beco indicado, os indivíduos que lá se encontravam saíram correndo. Durante a fuga, um desses indivíduos dispensou uma sacola ao solo, contendo 48 microtubos de substância posteriormente identificada como cocaína e 2 buchas de maconha. Continua, tá? Verifica-se que a atuação da Guarda Municipal não decorre. Ó, presta atenção, cara. Isso daqui eu vou botar até uma estrela, tá? Para você que está escutando aí o áudio, tá? Matéria aqui voltando direito processual penal, né? Estamos ainda dentro da situação da guarda ali. Ó, presta atenção, bota uma estrela, tá? Presta atenção com toda a atenção possível. Verifica-se que a atuação da Guarda Municipal não decorreu de mera constatação subjetiva, mas de elementos objetivos que evidenciavam
de modo inequívoco o flagrante delito, pois indicada a prática do crime em local determinado, as pessoas suspeitas que se evadiram ao visualizar os guardas e dispensaram mercadoria do tráfico, mostrando-se nítida a situação de flagrante delito quando, indicada a prática de crime em local determinado, as pessoas suspeitas se evadem ao visualizar os guardas e dispensam mercadoria do tráfico. É justificada a atuação da Guarda Municipal, não havendo nulidade. Assim, não há falar em ilegalidade da abordagem pela Guarda Municipal, ainda que não relacionada com a direta e imediata tutela do patrimônio municipal, já que sua atuação decorreu de constatação objetiva da ocorrência de flagrante delito em andamento. Que decisão top aí para os nossos estudos, tá? Para a carreira policiais. Isso vale não só para a guarda, tá? Para a atividade da Polícia Militar, atividade da PRF, também da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Entre todas as polícias aí que estiverem numa situação parecida com essa. Tá? Então, prestem atenção aqui, ó, não foi mera constatação subjetiva. E sim, temos aqui, conforme o STJ disse, constatação objetiva da ocorrência de flagrante delito em andamento, por todas as características já mencionadas. Então, só lembrando do nosso cronograma, esse vídeo está indo ao ar hoje, quarta-feira. Sexta-feira temos o vídeo no canal do Quebra das Bancas, do QB. Tá? Temos ainda, depois o nosso vídeo no domingo, né? Temos agora mais um vídeo de legislação atualizada e sistematizada para fecharmos o ano de 2024 acerca de outra matéria, né? Já foi ao ar domingo passado, um videozinho aí para vocês. Né? Vamos manter a frequência do vídeo de legislação atualizada e sistematizada conforme ela for atualizando. Né? Em princípio é mensal, mas poderemos fazer aí semanal, quinzenal, voltando aí conforme a periodicidade e a quantidade das mudanças. Segunda-feira temos o edital em questões e todos os dias a nossa dose de motivação e reflexão diária para todos os âmbitos da nossa vida, com 365 dias vivendo o estoicismo. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Peço que curtam, que deem o like, que comentem e compartilhem com quem está estudando ou até para o seu amigo aí que desempenha atividades policiais e poder se inteirar das decisões. Agradeço a todos, muito obrigado. Continuamos o nosso trabalho aqui firmes e fortes e agradecemos vocês de coração por prestigiarem o trabalho. Nos ajudem, deem o like, comentem, compartilhem, que vai ajudar demais a continuar um trabalho forte aqui para vocês. Muito obrigado.